Galera, hoje vamos falar do Dell G15. Essa versão minha aqui tem o i7 11800H e placa de vídeo RTX 3060. Vamos falar da linha completa também, né? Falar da construção do notebook, falar se vale a pena ou não. Já vou até falar de cara para vocês. Em questão de preço, eu acho que ele tá sendo o melhor do mercado. Tanto a versão com 3050, tanto essa versão aqui com RTX 3060, a versão com Ryzen também. Essa versão aqui é a Intel. Mas tem alguns pontos nele que são negativos. Nem tudo aqui é sensacional não. Aí você vai ver e ver se compensa para você. E nesse vídeo a gente vai testar alguns jogos também e eu vou mostrar o que eu tenho feito para diminuir a temperatura dele, porque o grande ponto negativo é que se você não mexer nada, ele vai esquentar bastante. Às vezes eu tô jogando Fortnite, alguma coisa ali, tava batendo 100 graus. Então eu tenho que usar algum programa, alguma coisa para cair essa temperatura e para poder jogar estavelmente, né? Estavelmente. A questão é que o FPS às vezes vai dar uma caidinha, galera, mas será que é muito? Então fica nesse vídeo até o final que você vai sair daqui sem dúvidas sobre o Dell G15. Vou começar falando da construção do Dell G15. Eu vou ser muito, mas muito sincero. Eu, Rodrigo, particularmente, não achei esse notebook muito bonito, não. Na primeira impressão minha, não sei se eu falei que eu não achei bonito e tal, mas se você olhar assim, você vai sentir que o design dele às vezes é sóbrio até demais. Eu acho que podia ter uma carinha mais de gamer, sabe? Tem aquela sensação de parecer aqueles notebooks mais antigos. O notebook gamer a gente já sabe que ele vai ser mais espesso, né? Beleza, que é pesado também a gente sabe. Mas poderia ter um frufru a mais aqui, um LED, alguma coisa, para deixar ele com uma cara mais gamer. Eu acho isso. A questão de peso que eu acabei de falar, se você quer um notebook para transportar, eu acho que você deveria até esquecer ele, porque ele é bem pesado e para transportar vai te dar um pouco de trabalho. A dobradiça dessa tela aqui eu gostei, eu achei muito firme. Esse movimento aqui é feito de forma bem tranquila. Tem outros modelos, acho que o da Acer mesmo dá muito problema na dobradiça. E a tela aqui ela é até que leve. E tem uma leve resistência aqui para você dobrar a tela. Então eu acho que nesse modelo aqui não vai ter problema de dobradiça, é o que eu acho. Pontos positivos e negativos agora nessa parte aqui de dentro. Agora que começa. O touchpad dele eu não gostei, achei muito pequeno. O que aconteceu? Nesse notebook, como tem essa entrada e saída de ar aqui na parte da frente, meio que eles puxaram o teclado um pouco mais para baixo e o touchpad acabou ficando menor, porque sobrou menos espaço para ele aqui. Se não tivesse essa parte de refrigeração aqui na frente, o teclado talvez seria um pouquinho mais para frente e o touchpad poderia ser maior. Mas o problema desse touchpad não é que ele é só pequeno, eu achei ele muito bambo, né? Se você olha o barulho, eu achei aqui o acabamento dele não tão bom. Mas funciona bem, tem alguns gestos interessantes aqui para usar, funciona bem. Já na parte do teclado aqui, a primeira impressão que eu tive é que as teclas eram um pouquinho apertadas, mas isso eu acho que não é um grande problema. Passa alguns dias, você acostuma e fica tranquilo. Você pode também mudar as cores da tecla aqui, só que não é um RGB total, assim, vamos dizer assim. Tem 4 regiões do teclado que você pode mudar a cor. Eu vou dizer que o LED não muda de cor por tecla independentemente, ele muda por zonas. Então tem 4 zonas aqui que você consegue mudar as cores. Mas o teclado pequeno, mas muito bom. A resposta tátil dele aqui é ok e tal, mas se você for jogar muito, eu recomendo você ter um teclado externo para jogar com esse notebook. Agora um ponto que eu curti é a tela, galera. A tela tem uma resolução Full HD muito boa. Uma tela, ela é tipo um IPS, tem outro nome, mas é tipo um IPS. Tem bom ângulo de visão, né? Então se você estiver mudando de posição aí, você consegue ver bem essa tela. A qualidade de cor e a definição também é muito boa. Porém, na hora que eu tava editando o vídeo, na hora de fazer uma correção de cor, eu ainda tava apanhando um pouco. O meu monitor aqui, o tom de branco dele é um pouquinho mais branco do que essa tela. Mas essa tela aqui é bem ok, o branco dela é bom, não é aquele tom muito amarelado. Algum monitor mais barato tal, a gente sabe que a parte branca fica muito amarelada ou muito azulada. Nesse cara aqui é bem, mas bem bom o tom de branco, mas é um pouquinho diferente do que eu tô acostumado. Então eu tive uma leve dificuldade ali, mas é questão de costume. Então eu acho que essa tela de 165 Hz é um dos pontos altos desse notebook aqui, muito, mas muito boa mesmo. Já a webcam dele não é boa não, galera, é padrão de notebook mesmo
e deixa muito a desejar. Se você vai fazer live e tal, não recomendo essa webcam. Essa webcam é boa só para você fazer uma videochamada, alguma coisa para quebrar o galho, só. Olhando aqui na parte de baixo dele, eu quero falar uma coisa muito, mas muito importante. Essa parte aqui é a parte que precisa ser mais refrigerada. Então se você vai usar esse notebook na mesa, eu recomendo muito que você use pelo menos uma base desse tipo aqui que vai elevar a traseira do notebook, ou então qualquer coisa aqui para deixar ele elevado. Isso já vai melhorar bastante a temperatura do notebook, mas não faz milagre, melhora. Então essa parte central aqui você considera sempre deixar levantada. E nessa parte aqui vai ser onde vai entrar o ar, e também é importante você deixar desobstruída, né? Vamos falar até assim. Mas no geral, galera, é um notebook que substitui um desktop. Ele é melhor do que o meu desktop aqui. Aqui eu tenho uma GTX 1080 e um i5 7600K rodando a 5 GHz. Não é ruim meu computador, dá para editar 4K nele, mas aqui nesse Dell G15 eu consegui editar ainda melhor. Outro ponto que eu vou falar é a fonte do notebook. Ela é grande, é bem pesada. Aqui tá falando que ela tem 240 watts, então entrega uma boa performance para o notebook. Eu vou abrir alguns jogos aqui pra gente testar e já vou contando pra vocês. Uma coisa que eu senti, às vezes o notebook tá quente, mas ele não perde performance não. Continua quente. Então, futuramente, se alguém quiser arriscar, colocar um metal líquido, alguma coisa nesse notebook, eu acho que a performance dele vai ser muito boa, mas eu não recomendo que você faça isso. O que eu tenho feito para lidar com a temperatura alta, a primeira eu já falei que é deixar o notebook um pouco elevado, isso já ajuda bastante. E outra coisa, eu estou usando o aplicativo Throttle Stop, acho que é assim que fala, né? Tem alguns jogos que eu desabilito o turbo dele e outros jogos eu coloco ali para chegar no máximo a 45 watts de consumo no processador. Aí eu consigo uma boa performance e nesse ponto eu acabo mantendo ele na faixa de 80 graus e acho que fica bem saudável para o notebook. Eu acho que não é legal manter ele na faixa de 95 graus, 100 graus. Outro ponto que é importante falar que pode ajudar vocês, eu senti que na parte da GPU ele não esquenta tanto quanto na parte de processador. E isso é bem legal, porque alguns jogos vão puxar muito mais da GPU do que do CPU, né? Então você consegue manter a GPU em 80, 81, 82 graus e usando o programa aqui para limitar o processador, consegue rodar bem os jogos e manter a temperatura bem legal. Pera aí que antes disso eu tenho que mostrar rapidinho um negócio. O aplicativo aqui da Alienware, Command Center, se não me engano é isso mesmo, vai ser muito útil para você utilizar também para você controlar um pouco melhor esse notebook. Aqui embaixo você tem alguns modos de temperatura, que é algo que vai te ajudar. Aqui na parte de energia eu costumo deixar no alto desempenho e na parte aqui do termal eu costumo deixar também no desempenho quando eu vou jogar ou no frio. Uma coisa importante de você usar nele também é essa tecla G. Quando você aperta ela, você liga o modo G e nesse ponto ele vai fazer o seu melhor desempenho. Mas tem uma configuração aqui que é importante também. Você vem aqui nas configurações e vem no Game Shift. Aqui tem duas opções. A primeira é que quando você apertar o modo G, ele vai deixar a ventoinha no máximo. Ó, escuta o barulho. A ventoinha aqui está em 100%. Eu gosto de deixar assim. Fica barulhento? Fica. Mas eu fico despreocupado em questão de aquecimento. A outra opção é você deixar no High Performance aqui, que ele vai manter o desempenho no máximo, mas a ventoinha não vai ficar no máximo, ela vai ficar gradativo com a temperatura. Dependendo, se for um jogo mais leve e tal, pode deixar no High Performance que vai ser melhor. Mas eu vou deixar aqui no máximo. Você pode até ver aqui em fusão, vou vir aqui em temperatura, a ventoinha está em 100% e da GPU também em 100%. Eu acho legal de deixar por causa que o Fortnite é um jogo pesado e a gente vai testar ele no máximo do máximo. Galera, aqui no Fortnite vamos dar uma olhada então como tá as configurações. Aqui tá em Full HD, taxa de quadro ilimitado. Eu deixei no DirectX 11, não vai ter como ativar o Ray Tracing aqui, mas eu tava tendo um problema aqui. Alguns momentos com o Ray Tracing o FPS tá ficando muito bom, mas reiniciava o jogo, o FPS não ficava tão bom. Então vou deixar no DirectX 11 e vou deixar também o DLSS ligado para a gente ter uma taxa de quadro maior. Vou colocar aqui no modo criativo mesmo, só para a gente entrar e dar uma olhada na temperatura e no consumo. Lembrando, aqui a gente está a 23 graus, ambiente controlado, aqui o notebook está elevado para ter uma melhor performance e também com o modo G ligado, com as ventoinhas em 100%. Então aqui é um dos melhores cenários para o notebook. Eu quero fazer o teste assim
porque certamente vai ser assim que você deve utilizar na sua casa. Ó, estamos batendo aqui a 130 FPS, 152, 159. Nesse mesmo local aqui, usando uma configuração parecida no meu computador, que tem uma GTX 1080, eu estava batendo 90 FPS. Então esse notebook aqui, ele é forte, galera. Ele é forte, ó, mas tá batendo 90 graus tem hora, 90 graus. E o consumo aqui da GPU tem hora que bate ali 111 watts. E aqui o processador tá batendo 50, 52. Então depende muito do local do mapa que eu tô aqui. Mas dá uma olhada na temperatura, ela vai variando. E isso você tem que ficar de olho. Quando você está numa cena de jogo mesmo, ele tende a ficar um pouco mais quente do que isso. Dependendo também da temperatura ambiente que você possa estar, pode ficar um pouco mais quente. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou desabilitar o turbo do processador, eu vou continuar nesse mesmo local aqui, porque é um local controlado para a gente poder ver aqui a performance do computador. Eu vou desabilitar o turbo, a temperatura do CPU vai cair muita. Mas vai cair muito mesmo e o FPS também vai cair. Vamos fazer esse teste. E outra coisa que eu quero que vocês olhem. A placa de vídeo também está rodando quase no clock máximo dela, que é na faixa ali dos 1900. Então não está tendo queda, não está tendo nenhuma limitação por temperatura nesse momento. Mas lembrando, ventoinha no máximo. Vou desligar também aqui o modo G. Vamos testar primeiro assim. Desliguei o modo G. Vamos ver se vai cair um pouco o FPS. Ó, 133... Tava batendo na máxima ali, tinha hora e tava batendo 150. Ó, sem o modo G não tá batendo 150. Aqui, nesse canto aqui bate 150. Deve ser um local mais leve. Ó, 86 graus, 87, mas bateu 170 FPS aqui. Vamos dar uma olhada ali nos aplicativos pra gente ver como que tá. Ó, modo G desativado, mas a ventoinha continuou aqui em 100%. Vou colocar no termal aqui, vou pôr em desempenho. Vamos ver se vai mudar a ventoinha. Às vezes tá dando alguma bugada aqui. A gente tá testando aqui, galera. Ó, mudei a ventoinha para desempenho. Parece que diminuiu um pouco, mas bateu 88 graus ali. Mas aqui o FPS, ó, se mantendo em 170 FPS, só que sem Ray Tracing, usando o DirectX 11. Eu falei antes, DirectX 12 estava bugando. Tem a hora que batia uma média de 150 FPS, e você reiniciava o jogo e ele estava batendo 80. Eu não sei por que estava acontecendo isso. Com o modo G ligado, a temperatura cai um pouco, a placa de vídeo volta ali na faixa dos 1800 MHz, consegue segurar um pouco mais. E eu tô achando que mesmo com a configuração de fábrica nesse jogo aqui, eu não tô numa partida, por exemplo, tá conseguindo manter bem. Eu vou abrir agora uma partida solo aqui só pra gente dar uma olhada. E uma coisa importante que eu ainda não falei, eu tô com a BIOS atualizada, já tá na última versão. Teve uma melhora sim, quando ele chegou estava sem estar atualizado, eu senti que caiu alguns graus sim. Não posso te falar exatamente quantos foram, mas deu uma leve melhorada. Vamos ver mais um pouco aqui durante o jogo, ó, bateu 100 graus ali no carregamento. Ó, 75 FPS, 118, 98 graus, ó, nesse momento aqui eu já sinto que a gente vai ter que limitar o processador. 97, lembrando, ventoinha tá 100%, então tem que fazer uma limitaçãozinha assim para poder jogar de forma mais tranquila. 170 FPS, mas o FPS tá alto, galera. Tá bem melhor do que o meu computador. Isso deixa a gente um pouco preocupado. Eu vou falando um pouco por cima também quando tá carregando aqui, na questão de edição. Eu uso o Adobe Premiere para editar. E no Premiere a temperatura fica bem tranquila, porque quando você está renderizando, por exemplo, ele vai exigir muito mais da GPU do que o CPU. O CPU fica com muita folga, então lá você não precisa limitar o processador quando está no Premiere. Foi bem tranquilo mesmo e eu achei bem massa, porque eu comprei ele foi para editar. Então para edição funciona muito bem, não vai esquentar tanto quanto um jogo. Ó, tá batendo 94 graus. Mas aqui tá tudo no Ultra, né? Só que tá com DLSS ligado, tá até difícil de falar. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou desabilitar o turbo do processador e vamos ver quanto que vai cair de FPS. Só para vocês terem uma ideia. Eu tô aqui no programa, vou vir aqui em desabilitar turbo e salvar. Voltei pro jogo. Dá uma olhada. Agora o processador tá consumindo na faixa de 21 a 22 graus. O FPS aqui se mantém. Na verdade não se mantém tanto, né? Tá batendo mais de 100 ainda, mas o processador tá em 72 graus. Então sem o turbo, dá pra você jogar mais tranquilo. Vai cair um pouquinho FPS, mas não caiu tanto. Tá mantendo 120, 130, então FPS até que aceitável. Lembrando que eu tô com tudo no máximo no jogo aqui,
só que sem Ray Tracing e usando DLSS. E uma coisa interessante, quando a temperatura do processador cai, a temperatura interna aqui da placa do computador vai diminuir também, então isso reflete na sua placa de vídeo. Ela consegue rodar também um pouquinho mais fria, tá batendo 82 graus ali e tá chegando a 113 watts. Então é um pequeno teste aqui pra gente poder ver, rodando fluido, 96, 98. Voltei o modo turbo, chegou a 50 watts nesse momento aqui, ó, subiu de 100 fps para 150. Então dá uma diferença sim. Uma solução, o que você pode fazer? Ó, a temperatura também subiu para 86, 84, então dá uma diferença. O que eu costumo fazer, o que eu gosto, eu venho aqui no TPL e limito ele aqui, por exemplo, aqui está 50 a limitação dele. Vou colocar a limitação aqui de 30. Ele não vai chegar, ele vai ficar um pouco melhor. Ó, limitei ele a 30. Então eu consegui manter aqui 128 fps, um pouquinho mais do que antes, sem o modo turbo, e a temperatura está na faixa dos 74. Eu vejo que aqui pode subir um pouco, ó, tá 75 graus. Se eu colocar aqui mais ou menos, vou colocar aqui 40, vou limitar a 40 watts no PL1 e no PL2. Coloquei aqui 40 watts, ó. Subiu ali para 40, a temperatura agora está na faixa de 80 graus. E subiu para 140 fps, então já melhorou um pouquinho FPS. Então é importante dar uma limitada sim, porque vocês viram no começo sem o programa chegando a 95, em alguns momentos 100 graus. Então nesse caso do Fortnite limitado a 40, eu acho que tá bem legal. Vou dar uma andada aqui porque senão agora mesmo alguém vai vir me matar. Ó, 160 fps nesse local aqui. Com o Ray Tracing, quando eu estava jogando, que nem eu falei, alguns momentos estava bugando e quando eu reiniciava ficava com FPS baixo. Mas estava dando na faixa aqui de uns 130, 120 FPS. Consegue rodar muito bem essa placa de vídeo aqui. Ó, temperatura bem estável agora, na faixa dos 83, 82 graus. Eu acho jogável dessa forma. O notebook aqui na parte do teclado não fica tão quente. Ele fica mais quente aqui nessa parte central, aqui na parte da frente, fica bem quente. Na lateral fica mais fresco, porque é onde entra o ar certamente, mas a parte central aqui esquenta bastante. É o local que fica a GPU e o CPU, né? Ó, batendo quase 190 FPS em alguns momentos aqui. Outra coisa muito importante que esse notebook tem aqui, que você encontra com facilidade, dentro da BIOS eu consegui desabilitar o Optimus. Então eu estou conseguindo a melhor performance possível com a tela do notebook. Você deixando desabilitado, ele vai utilizar a RTX 3060 para poder rodar o jogo aqui. Você vê que tá bom, galera. Tá muito bom, mas tem que dar uma limitadinha no CPU para você conseguir a melhor performance possível. Só para uma curiosidade minha aqui, eu vou desligar o DLSS. Deixei desligado, vamos voltar aqui, ó. Tava em 170 FPS, agora sem DLSS, ficou na faixa de 100 FPS. Então eu teria que desabilitar alguma coisa para ficar mais usável. A imagem eu sinto que fica um pouquinho mais nítida, galera. É pouca diferença, às vezes você nem vai notar tanto, mas fica um pouquinho mais bonito com DLSS desligado. E placa de vídeo chegando a 120 watts, galera. Então é bastante coisa. Ó, com DLSS bateu aqui 200 FPS, então realmente a imagem fica levemente menos nítida, pouquíssima coisa, mas a performance melhora absurdamente. E eu senti também que aumentou um pouquinho a quantidade de watts ao utilizar o DLSS, aumenta o watts do processador. Deve utilizar ali em conjunto para algum cálculo, alguma coisa do tipo, para poder utilizar essa ferramenta. E outra coisa importante, galera, eu estou filmando a tela do computador, que eu não queria filmar a tela do notebook e perder alguma performance. Então nesse caso não tem nada ligado no notebook, apenas o jogo, a fonte conectado, modo G ativado, ventoinha no máximo e bora. Bora então, tô com o FIFA aqui, CPU limitado a 45 watts e modo G ativado com a ventoinha no máximo. Eu quero mostrar o seguinte, eu vou mostrar alguns modos de temperatura desse notebook, porque muitas vezes quando você vai jogar um jogo que não é tão pesado quanto o FIFA, você não quer que ele fique nessa barulheira, né? Então eu vou mudar aqui depois, deixar a ventoinha mais de boa e mostrar também quanto que fica o FPS em cada caso, ó. Comecei aqui, o FIFA é um bom jogo para mostrar a queda de FPS de acordo com a temperatura e de acordo com as coisas. Ó, dá só uma olhada, não tá utilizando a placa de vídeo no máximo, tá utilizando ela na faixa de 1300 MHz e tá na faixa de 61 graus a placa de vídeo, então tá com muita folga.
Tem alguns momentos aqui que tá querendo subir um pouco, mas tá com folga. E o processador a 45 watts, limitando ele, também tá bem tranquilo, rodando na faixa de 70 graus. Nesse caso aqui, como tá tranquilo as temperaturas, vamos diminuir a ventoinha dele. Eu vou lá no Command Center e vou desligar o modo G. E nessa parte de temperatura eu vou colocar aqui equilibrado. Então tende a diminuir a ventoinha. Vamos escutar. Vamos ver se teve queda de FPS aqui dentro do jogo. Ó, 150, manteve a mesma coisa. Vamos ver se a temperatura vai subir. Não estava batendo 80 ainda, tá na faixa de 79 agora. Vamos ver se vai bater 80. Ó, bateu 80. Mas agora a ventoinha, galera, tá silenciosíssima. Você não tá nem escutando direito, ó. Assim que é gostoso de jogar. Você não quer aquele negócio o tempo todo na tua cabeça. Então o FPS se manteve na faixa de 130 aqui. E a placa de vídeo também não está sendo utilizada no máximo. Então no caso do FIFA aqui, limitado a 45 watts, se mantém bem tranquila a temperatura e também não está tendo muito barulho. Dá uma olhada, o FPS caiu para 90. Então você desabilitando o turbo, se o jogo utilizar um pouco mais do processador de alguma forma para alguma coisa, já vai dar uma queda. E outra coisa, o FIFA depende do processador para poder usar mais a placa de vídeo. Pode ver que eu limitando o processador sem modo turbo, ele também consequentemente limitou a placa de vídeo na faixa ali dos 900 MHz, 1100. Vamos fazer um teste. Vou ligar o modo G, vamos ver se a placa de vídeo vai para o máximo. Ou se ela não consegue ir para o máximo se não tem um CPU empurrando, né? Ó, modo G ativado e placa de vídeo não sobe. Continua na faixa ali dos 1000, 1035, 997. E o FPS caiu da faixa de 130 para 90, 97. Vamos mudar mais uma vez aqui no Throttle Stop. Eu vou colocar aqui agora 60 de limite do processador. E eu coloco PL1 e PL2 em 60 porque eu não quero que ele fique variando quando chegar em determinada temperatura. Porque se você deixar, por exemplo, em um 60 e no outro 45, quando ele atingir determinada temperatura, ele vai voltar para o 45. Eu quero deixar os dois 60 porque eu quero ver quanto que vai chegar a temperatura aqui. Se vai melhorar muito a performance. Vamos lá, primeira coisa que eu já notei, o FPS subiu para 150 e a placa de vídeo também subiu o megahertz, está chegando ali a 1500, chegou a 1700 agora há pouco. Então já deu uma subida na placa de vídeo. Então no FIFA o jogo precisa que o processador esteja bem para a placa de vídeo também rodar no máximo. E lembrando, modo G está ativado, viu galera? Ó, chegando a quase 160 FPS, então de 90 subiu para 160, considerando que antes estava sem modo turbo e agora está com o modo turbo chegando ali na faixa de 4200 MHz no processador. Vou colocar agora a 70, vamos limitar ele a 70. De fábrica, se eu não me engano, no PL1 ele vem 109 watts e no PL2 ele vem 70. Então 70 seria o momento que ele está sendo um pouco cortado. Ó, dá uma olhada, a placa de vídeo se manteve ali na faixa de 1500, ó, tem hora que bate 1700 na hora que aparece a torcida aqui. E o processador 4200 chegando ali próximo aos 60 watts. Ó, 60, 57 e o FPS chegando aqui na faixa de 160, depende da região do campo aqui, né galera. Agora eu vou mostrar no CPU-Z um benchmark mudando um pouco também a limitação do CPU para você ver o quanto que isso interfere. Ó, agora eu tô com o CPU-Z aqui e o Throttle Stop também aqui do lado, vocês podem ver que está limitado a 45 graus. Vamos fazer um teste de estresse. Tá chegando aqui na faixa de 4.400 pontos. Tá um pouco longe do máximo que esse CPU consegue, mas pelo menos ele até tá se mantendo, ó, tá caindo um pouco porque o computador vai esquentando um pouco e vai caindo um pouquinho a performance dele. A temperatura aqui na faixa de 68 graus, 69, já limitado a 70 watts, ele tá chegando aqui a 5.200 no teste de estresse. Então você pode ver que a limitação já muda bastante a pontuação aqui do CPU, mas agora ó, chegando aqui a 87 graus, 86, já subiu bastante, ó. Vou até parar aqui, ó, não tá ligado o modo G, a ventoinha aqui tá rodando bem baixo, por isso que esquentou tanto, ó. Liguei modo G, limitado a 70 graus, vamos fazer o mesmo teste aqui pra gente ver se vai dar diferença. Limitado mais uma vez a 70 watts de processador. Ó, foi para 5.300, tá se mantendo, temperatura aqui 82,
83 graus e tá tendo a limitação aqui de consumo porque eu coloquei até 70 watts, ó. Chega aqui a 70, ele tem a limitação, porque o processador quer ir mais, mas tá limitado. 83 graus e ventoinha no máximo e tá se mantendo aqui a 5.300. Vou parar e continuar para ver se caiu, ó. Se mantendo a 5.300, então ventoinha ligada, modo G ativado, não cai aqui o benchmark. Se você deixar a ventoinha desligada, vai cair o benchmark à medida que o computador vai ficando mais quente. Só para vocês terem uma comparação, um processador i7 de 10ª geração faz na média de 4.500 pontos, 4.600. Então nesse caso aqui limitado a 70, você ainda faz 5.300. Sem nenhuma limitação, esse processador costuma fazer na média de 5.700 pontos. Então pessoal, considerações finais, eu acho o seguinte: esse notebook, pela faixa de preço, ó, olha a minha ideia, mesmo você limitando ele um pouco, se você for pegar notebook da mesma faixa de preço que ele limitado é melhor do que os outros notebooks. Por exemplo, se você for comparar com um notebook com RTX 2060 com processador i7 de 10ª geração, esse daqui limitado vai dar mais FPS do que esse outro, entendeu? Tem essa questão. O que peca ele, eu achei que foi a construção assim, geral de beleza, que eu não gostei muito, mas é confiável, é um notebook pesado, porém o material é de boa qualidade, é tudo de plástico, não tem nada de metal nele. A saída de ar aqui atrás também é muito boa, conexões bem legais, duas USB desse lado aqui, USB 3.0, desse lado aqui entrada de rede, né, e aqui saída para fone de ouvido. Na parte traseira, aonde carrega HDMI, USB e USB tipo C que sai como DisplayPort também. Então, conclusão geral que eu consegui ter, vale a pena esse notebook? Eu acho que sim. Principalmente para mim, que é para editar, foi tranquilo, não esquentou tanto assim no Premiere, porque ele vai usar mais a GPU, como eu falei no decorrer do vídeo. E como muita gente está querendo comprar esse notebook, eu achei importante trazer esse vídeo dessa forma, porque ficou mais prático para vocês verem e tirar as dúvidas de vocês. Então aproveita, usa o campo dos comentários, comenta para mim qualquer dúvida que você possa ter. Se você gosta desse tipo de vídeo, é novo no canal, se inscreva que eu vou trazer mais vídeos de notebook, vou trazer um pouco mais isso pro canal, beleza? Então deixa aquele like, até mais e acho que é isso, é um bom notebook.